Boa tarde, o áudio está um pouco diferente e a imagem não está com qualidade tão alta, porque eu estou gravando através de um outro dispositivo. Meu pai me emprestou o notebook dele para que eu pudesse estudar e eu estou gravando através dele. É um notebook um pouco antigo, um pouco, né, bastante antigo, e por isso a imagem não está tão ruim, mas o notebook é bom. E eu agradeço por ter ele no momento. Vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre o TOC. Sim, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno que atinge, acredito que, pelo que eu vi, 2,5% da população global. Muita gente tem esse transtorno de meus preferências. Muita gente tem esse transtorno, porque eu sei que 2,5% parece ser pouca gente, porque 2,5% é 100%, mas se observar o tamanho da população mundial, é bastante pessoas, muitas pessoas. Enfim, e eu vim falar um pouco sobre ele, né? E vai ser um vídeo rápido, eu só quero dizer que eu fui diagnosticado com esse transtorno, tá? Só que não é aquele toque popularmente conhecido, né? O que você tem a compulsão. É outro tipo de toque, é um toque que é mais mental, né? E às vezes as compulsões aparecem na mente. Então, eu não sou especialista nesse assunto, eu não sei falar muito bem, mas eu vou tentar explicar da minha maneira. Primeiramente, TOC, que se chama transtorno obsessivo compulsivo, é um transtorno que é bem bastante conhecido pelas pessoas, né? Que deixa a pessoa com bastante sofrimento. Sim, todos os tipos de TOC. Não acho que o seu TOC é pior que o outro. Não tente desmerecer o sofrimento do outro, porque todos eles são prejudiciais para as pessoas que os têm, tá? E é um transtorno que está na mente, claro, em que a pessoa fica obcecada por alguma coisa específica e essa obsessão acaba fazendo ela ter a compulsão de fazer algum ato, né? Por exemplo, a pessoa que é obcecada por limpeza, ela vai, tipo, sempre ter uma compulsão em limpar tudo, tudo, assim. Só que esse é o clássico. Porém, tem aquele outro só que, tipo, o toque, na maioria das vezes, ele tem um motivo mais forte por trás. Por exemplo, eu preciso bater 3 vezes na parede, porque senão minha mãe vai morrer. Isso é o que está na mente de uma pessoa com toque que tem compulsão. E é uma coisa muito triste para ela. E ela sofre muito por causa disso. E também existe o toque de obsessão pura, que é o toque sem compulsão, que se encontra na mente da pessoa. É aquele tipo de toque que você simplesmente... Por exemplo, um dos mais conhecidos é o toque religioso, toque por ó religioso, que é aquele medo de blasfemar contra o Espírito Santo. Né? Muita gente tem esse toque, tá? Muita gente tem esse medo. E às vezes os rituais não são assim, no toque por ó. Os rituais podem ser mentais, não, não mais concretos assim. Tipo, a pessoa tem a compulsão de pensar em algo para que aquele pensamento não venha, entendeu? Isso é um tipo de compulsão. E outro exemplo é medo de fazer mal a alguém próximo. Esse é um dos mais clássicos e as pessoas sofrem muito. E eu já passei por isso, eu sei o quanto é ruim, o quanto é desgastante, o quanto faz você se culpar muito por estar sentindo isso. E é uma coisa que eu desejo que ninguém tenha, tá? Eu vou tentar descobrir mais, assim, vou tentar ler alguma coisa que faz sobre isso, porque eu tenho um interesse em psicologia, assim, até penso em fazer a faculdade para ajudar pessoas que têm isso, para entender mais sobre a mente humana, que é uma coisa que tem um interesse, apesar de procrastinar muito nos estudos, né? Mas enfim, e tem uma coisa que também é do toque de obsessão pura, que às vezes as pessoas pensam que é satisfatório também, mas não é totalmente satisfatório, que são os cenários obsessivos na sua cabeça, que também é chamado de devaneio excessivo. Teve um psicólogo que já falou sobre isso, mas não tem uma pauta, não é algo tão falado assim na psicologia nem na mídia, é uma coisa que é um pouco esquecida, que é quando a pessoa pensa em cenários obsessivos na cabeça, ou seja, a pessoa
anda na rua, enquanto está andando na rua, você fica se imaginando em um cenário. Alguma coisa que acontece do nada. Assim, tipo, e você fica na sua imaginação. Enquanto você está fazendo academia, fica no cenário. Enquanto você lê, o cenário aparece. Enquanto você fala, o cenário aparece. E você fica naquele delírio 24 horas por dia. Né? E a pessoa não sofre, mas isso gera consequências negativas na vida dela. Como, por exemplo, ela pode não sentir prazer em coisas mais saudáveis. Por exemplo, assistir um filme. Ela pode perder o prazer em assistir um filme. Ler um livro. Ela pode perder o prazer em ler um livro. Né? E os devaneios excessivos, eles podem causar isso. Eles são ilusórios. Às vezes, para fortalecer o devaneio excessivo, eu acredito que faça parte do toque também, que eu pesquisei a respeito. Para conter o devaneio excessivo, não, para intensificar, a pessoa pode escutar alguma música. E essa música faz os pensamentos dela se tornarem mais fortes, sabe? E ela não sofre, mas gera consequências negativas na vida de uma pessoa. E quando ela se percebe que está nesse delírio, é muito difícil dela sair. E também tem outro tipo de toque por ó, que é a obsessão por algo específico. Por exemplo, eu fico numa obsessão muito forte por estudos. E eu vejo só conteúdo daquilo. Eu não paro de ver conteúdo daquilo. Muito, todo dia eu vejo conteúdo daquilo. Aí eu vou lá, estudo. Aí depois aquilo simplesmente perde a graça. Aquilo não é enjoativo. Não posso limitar esse transtorno ao simples enjoo. Não é enjoo. É uma coisa muito triste, muito forte. E que a pessoa pensa que é uma procrastinação, mas não é. É simplesmente a mente dela lutando contra ela de uma maneira muito mais difícil de controlar, né? E o obcecado pode ter uma obsessão por estudos, pode ter uma obsessão por algo específico, assim, por exemplo, psicologia, por exemplo, a pessoa vai ficar consumindo conteúdo daquilo. Às vezes, duas obsessões vêm juntas uma da outra, sabe? E essa pessoa quer ver só aquelas coisas que tá na mente dela, sabe? E não é por simples desejo, é uma coisa muito forte que vem. Então, e acaba ficando muito desgastado depois de ver tudo. E acredito que tem um outro também, que é quando você fica... Eu não sei se isso é exatamente toque, eu tô com medo de tratar o toque como uma coisa de qualquer jeito assim, as pessoas vão se autodiagnosticar. Não façam isso. Se você achar que você tem toque, se você achar que você tem esse transtorno, vá para um psiquiatra, vá para um psicólogo da TCC, porque eles vão falar se você tem esse transtorno ou não. Tá? Também tem o que talvez seja algo do toque, quando você se imagina numa cena e você precisa daquilo perfeitinho para fazer aquilo. Por exemplo, eu me vejo estudando com um notebook, mas se eu pensar em me ver estudando com um computador, eu já não consigo mais estudar. Precisa ser exatamente com aquilo que eu estou querendo estudar. Então, isso também faz parte do toque. Você precisa daquela coisa bem daquele jeito, porque senão você não consegue, sabe? Por exemplo, você quer uma comida nesse formato. Se a comida não tiver nesse formato, você não consegue comer aquilo. Então, sabe? E é isso. Isso faz parte do toque, né? Mas não é só porque você tem isso que você automaticamente tem toque. Você precisa, primeiramente, ir para o psicólogo, ir para o psiquiatra, tá? Que eles que vão ver se você realmente tem essa condição. Ou é outra coisa. Às vezes, eu acredito que também existe uma fronteira, assim, entre os transtornos, sabe? Como um pouquinho na política também, né? Que existe uma fronteira entre conservadorismo, socialismo, liberalismo. E eu acredito que isso é também nos transtornos, sabe? Eu ainda não fiz psicologia, não me julguem se eu estiver errado, né? E é isso, eu só queria falar um pouquinho sobre esse transtorno com vocês. Eu espero que no futuro as pessoas consigam se livrar, né? Se verem livres disso, porque também é uma coisa que traz muito sofrimento para as pessoas que tem. E as pessoas às vezes se questionam por que eu sou assim, por que eu tenho isso. E isso acontece por causa do seu transtorno, não é culpa sua, não é uma fraqueza, não é porque você é fraco, você está doente, né? E precisa se tratar, né? Então é isso, obrigado por assistir mais um vídeo, né? E tchau.